Boa noite. Estou aqui para mais uma superação que o diabetes me propôs na vida, que é falar em público. Eu não fazia isso. Eu sou Lilian Pastore, eu sou dentista e trabalho também na Vigilância Sanitária de São Paulo. Mas hoje eu sou muito mais conhecida como a mãe da Luísa, ou a Luli, como a gente chama em casa. Ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1 há 1 ano atrás. Um dia antes de sair o primeiro exame alterado, ela estava dançando jazz, linda, super incrível, e eu lembro de ter me emocionado muito naquela apresentação, porque naquele dia fazia 7 anos que ela havia operado as vias urinárias, e quase 1 ano que ela estava sem um antibiótico profilático que ela usou desde 7, 8 meses de idade, mais ou menos. E eu lembro de ter pensado naquele momento, vendo ela daquele jeito, que a partir daquele dia se iniciaria uma nova fase na nossa vida, né? Uma fase muito menos alerta para mim, porque eu vivia em constante alerta. Eu tinha um tique de verificar a testa dela com um beijo, e de tantas infecções que ela teve, e ela odeia que eu faça isso hoje. E no dia seguinte saiu o primeiro exame alterado, e como eu sou da área da saúde, eu logo imaginei que realmente nós entraríamos numa nova fase de vida, mas não menos alerta. E aí veio o choque do diagnóstico, que acontece com toda a família, aquele desespero inicial de você receber a notícia que seu filho tem uma doença que não tem cura, tem controle, mas não tem cura, e a mudança toda de vida que ela proporciona. Ela teve um diagnóstico muito precoce, então ela começou a usar insulina apenas 4 meses depois do diagnóstico, que já não é comum. Para ela foi excelente, ela não teve o drama de hospitalização, o corpo, ela não teve cetoacidose, foi ótimo, não teve nenhum sintoma clássico, mas para mim, psicologicamente, como mãe, foi muito difícil, porque a partir do primeiro exame alterado, ela já começou a ser monitorada, e eu vi que a condição ia evoluindo, e eu me senti muito impotente, porque eu não conseguia barrar aquilo que ia se desenvolver nela e que eu já conhecia, tudo que envolveria na vida dela. Nós procuramos diversas opiniões, fomos até atrás de opinião internacional via internet, porque nós estávamos dispostos a barrar a condição de qualquer forma. E isso não foi possível. Claro, a gente sempre escutava a mesma coisa. Esse seria o momento da cura, mas ela não existe. E, a partir daí, eu fui tentando colocar o tratamento da insulina na nossa rotina. Então, eu tentava atrasar, deixar fora do horário da escola, começar no final de semana, eu tentava prorrogar o máximo possível. E aí veio a primeira lição que o diabetes me proporcionou, que é que eu não tenho controle de nada. Quando ele chega com tudo. Um dia eu estava no trabalho, e aí a escola me ligou que a glicemia estava subindo, não estava baixando. E aí eu surtei, porque eu sabia que ela estava sem insulina no corpo, e para mim ela ia entrar em cetoacidose. Saí desesperada, larguei tudo no trabalho, saí chorando, não lembro como eu consegui atravessar a cidade para chegar na escola para aplicar a insulina. E ali eu tive que tomar uma decisão rápida, porque a diabetes ela vem de uma forma tão brusca e as mudanças são tão grandes na família que a gente não tem tempo de se planejar. Ela não quer saber se você está num momento profissional importante, se você não pode faltar no trabalho, se não cabe mais problema na sua vida. Ela chega e você que se vire. Então, ali eu tomei uma decisão que foi pausar a minha vida para que a dela prosseguisse, porque no dia seguinte ela tinha o desafio chamado escola. Então eu resolvi acampar na escola. A escola não sabia como lidar com aquilo, não tinha nenhuma experiência, a Luísa também não tinha o cálculo de doses definido, devido àquele processo de entrar na condição aos poucos, diminuindo a produção de insulina. E eu tinha uma mesa na biblioteca, pedi licença do trabalho, e ali eu tive uma das mais importantes momentos da minha vida, porque
Eu tive tempo de refletir, de mudar a forma de ver minha vida. Eu tive tempo de ler sobre a condição, estudar. O meu sistema imunológico ele foi atualizado com sucesso na escola. Eu peguei tudo que se pode imaginar das crianças. E eu tenho questões crônicas de saúde e elas pioraram muito. E eu lembro de alguns momentos muito difíceis que eu tentava me manter na escola. Tinha um banheiro que era meio escondido, eu sabia que poucas pessoas usavam, e eu acabava indo para lá, chorava escondido, lá eu brigava com Deus, fazia as pazes e pedia para aguentar ficar lá porque ela precisava de mim. Foi uma fase que a gente entrou em simbiose, nós éramos como se fosse um único ser. E eu lembro de um momento de estar muito angustiada e ouvir a risada dela no pátio da escola. E, naquele momento, eu vi que tudo valia a pena, que eu tinha que ter força e que eu tinha que seguir. Ela acha que eu sou uma mulher maravilha, mas, na verdade, é ela e aquela gargalhada que eu vi no pátio, até abaixando para poder dar risada, que me mantém, que mantém a minha força. E aí eu fui me afastando aos poucos da escola, até ela, a própria escola e eu termos segurança suficiente. Eu acho que a ansiedade ela é inerente à maternidade. Nasce um filho, nasce uma mãe, e, no meu caso, uma mãe ansiosa. E, quando veio a condição, nasceu também o medo junto com essas questões todas. Então, veio aquela imensa vontade de colocá-la dentro de uma bolha, que eu sempre tive essa vontade. Eu acho que todas as mães tiveram em algum momento. E essa vontade, devido a tantas infecções que ela teve, ela voltou com tudo. E eu tive que começar a trabalhar a minha cabeça, porque o meu objetivo é que ela tivesse autonomia e independência. Então, ao mesmo tempo que eu lutava com a montanha-russa da glicemia dela, eu lutava com a minha montanha-russa de sentimentos. Ela sempre foi acoplada em todo o processo de tratamento, desde o primeiro dextro, ela já foi, do primeiro teste de ponta de dedo, ela já foi estimulada a fazer. Aplicação de insulina, todas as decisões passam por ela antes, e esse é meu grande desafio. Eu não tenho pena de vê-la fazendo o teste de ponta de dedo, e nunca tive, porque, para mim, isso é um sinal de que ela está falando assim: ei, mãe, eu estou conseguindo, eu estou me cuidando, eu estou lutando e eu vou vencer. Encontrar as marcas de sangue que eu encontro em casa, e até na cabeça do cachorro eu encontro, para mim, eu fico feliz de ver. Pior seria se eu não encontrasse essas marcas. E eu acho que nós, mães de criança com diabetes, somos as únicas mães que gostamos de ter sangue dos nossos filhos nas mãos, porque, mesmo que inconscientemente, nós sorrimos, porque é um sinal de luta e de que eles vencerão até chegar à cura, porque eu acredito. E, então, eu também sempre procuro estimular a autoestima dela, entender que ela é linda do jeito que ela é, por dentro e por fora, quem teve a oportunidade de conhecer, e a mãe coruja agora, E aí, com essa história de querer manter a autoestima, teve uma situação que marcou muito, que foi uma tarde que ela estava extremamente triste, ela não queria fazer nada, ela tem só 9 anos, e eu tentei conversar muito com ela para entender qual era o ponto da complexidade da doença que estava incomodando. Porque, veja, é uma criança que tem que mudar a alimentação, que tem que picar o dedo, naquela época ela estava picando demais, que tem que tomar insulina. E aí ela não conseguiu verbalizar o que ela estava sentindo. Foi uma tarde muito intensa, até que ela conseguiu me dizer, quebrando as palavras e fazendo mímica, e eu formei a frase: eu quero uma amiga como eu. E aí começou a nossa jornada de conhecer pessoas com DM1 também. Nós começamos com as crianças, e isso foi um marco no nosso entendimento da questão, de ver que, na verdade, é possível viver.
um marco de acolhimento, e foi um ponto extremamente positivo para nós. Eu tentei apresentar para ela pessoas das mais diversas classes sociais, tipos de tratamento, faixas etárias. Então, hoje a gente se sente acolhido por um grupo grande, para ela ver que essas pessoas, elas tiveram histórias de luta e ainda lutam com a condição, mas todas elas, apesar de tão diferentes, elas têm um ponto em comum, que é a superação com relação à condição. E aí vem a parte da mãe, né, que, para mim, diabetes é um terceiro emprego, porque, apesar de ter diminuído bastante, eu tenho 2. E a remuneração, na verdade, é manter o seu filho vivo e sem sequelas. Então, é um tempo muito grande e muitas decisões que nós tomamos durante todo o dia, porque sou eu que gerencio a condição dela. Eu sinto uma responsabilidade enorme nesse momento de gerenciar, de mantê-la bem, porque eu acho que tudo que eu fizer agora vai refletir no futuro dela, como jovem, como adulta. Então, eu estou tentando fazer o máximo possível. E gerenciar tudo isso não é fácil, porque a gente tem muita pressão da sociedade, das outras mulheres e de nós mesmas. Então, a gente tem que se dividir entre a vida profissional e os nossos cuidados. Eu tenho uma paciente que é obstetra, que me disse uma coisa que eu acho muito importante. Ela me disse que, quando faz os partos, ela sempre pensa que aquilo é uma loteria, não no sentido de ganhar ou de perder, mas o quanto aquela criança vai mudar a vida da família. E é verdade, muda e muda muito. Eu não estava preparada para ser mãe, ninguém me preparou, mas hoje eu me sinto totalmente preparada, pelo amor e por todas as circunstâncias de luta que eu passei com a Luísa desde que ela nasceu. Então, eu penso sempre assim: o que te espera quando nasce um filho? O que você espera? Você está disposto a abrir mão de tanta coisa sua por ele, a se doar por ele, a aceitá-lo da forma que vier, a mudar os seus planos, muitas vezes, e em vários momentos, a não ter planos? E eu estou disposta a isso, por isso que eu resolvi diminuir a minha vida e, aos poucos, retomá-la. Desculpa, gente, eu me emociono. E os médicos falam que a diabetes ela é invisível e ela é silenciosa, mas não é para a mãe. Eu vejo os números dela todo o tempo, e também não é silenciosa, porque ela faz um barulho imenso na minha cabeça, que meu corpo tenta abafar com os batimentos cardíacos, e no momento que eu percebo, que eu comecei a perceber aqueles batimentos cardíacos exagerados, a vontade de colocá-la na bolha, e aquela angústia muito grande com o seu futuro, eu resolvi procurar apoio psicológico, que foi extremamente importante, porque eu acho que eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que trabalhar a minha cabeça para poder ajudá-la, para que ela tenha independência e autonomia. Eu me diagnostiquei com um transtorno pré-hipoglicemia, porque eu surto. Você sabe, eu surto, eu paro, o que eu estiver fazendo, eu freio o carro, eu paro de respirar, eu arranco o teste da ponta de dedo da mão dela, eu começo a picar o dedo, eu esqueço qual eu limpei, eu coloco a tira reagente no celular ao invés do aparelho, e ela fala para mim: mãe, calma, eu estou bem. E ela tá aqui para provar. E também me diagnostiquei com bipolaridade glicêmica materna. Ou seja, o meu humor varia completamente, meu marido também pode dizer isso, de acordo com a glicemia dela, porque eu sei que existem 80 fatores que influenciam na condição, mas eu sempre me acho culpada, não tem jeito. E esse apoio psicológico também me ajuda a ter equilíbrio na hora de responder as perguntas, aquelas questões clássicas que vêm para ela, que vêm para mim.
de uma forma mais educativa, né? Por exemplo, assim, nossa, você dava muito doce para ela, ou então, olha, hein, você está engordando, o marido vai te deixar, ou se cuida, ou nossa, no trabalho era muito assim, você está com uma cara de cansada de novo, por quê? Relaxa, você está ficando neurótica. Então, a partir daí, eu comecei a escrever o que eu estava sentindo e a minha rotina na minha rede social pessoal, e isso eu percebi que o conhecimento, pelo menos nas pessoas que estavam ao meu redor, facilitou muito a minha vida. Dependendo do que a pessoa achasse, acho que ela nem vinha me falar. E aí eu percebi que isso mudou a forma com que as pessoas me tratavam e tratavam a situação. Uma outra coisa também que me incomodava muito, que já não me falam mais, as pessoas próximas, é assim, existe algo pior. Pior para quem? Não tem escala de dor. Não tem escala de dor, muito menos escala de dor de mãe. A dor do outro, de outra mãe, principalmente, não vai tornar a minha mais leve, de forma alguma. Eu acho que o que tem que ter não é competição de sofrimento. Mesmo com mães que têm filhos em outras condições, tem que ter solidariedade e empatia, porque muitos dos sentimentos que nós passamos como mães de DM1, as outras mães também passam. E eu acho que nós tomamos as decisões de acordo com as nossas experiências, para poder pensar se vai diminuir o trabalho, se não vai, de acordo com as características pessoais de cada uma e de acordo com a realidade da vida de cada uma. Então, eu não critico decisão nenhuma. Cada mãe vai tomar a decisão que julgar importante. A minha expectativa futura para ela é que ela rompa essa bolha, que ela voe, que ela viaje, que ela estude, que ela trabalhe, que ela forme família se ela quiser, e que ela tenha acesso ao tratamento, porque isso também é um motivo de estresse muito grande para nós, mães e pais de crianças com diabetes. E a minha expectativa futura é que, aos poucos, eu retome a minha vida profissional com mais tempo de trabalho, a minha vida pessoal, o meu autocuidado, porque as minhas doenças crônicas eu acabei deixando ali de ladinho, adormecidas. Eu trato o agudo, mas não estou tratando a prevenção, o que eu sei que é errado, porque eu preciso estar bem. E também eu estou usando cada vez mais a atenção e a adrenalina, que é ser mãe de DM1, convertendo essa força em coragem e atitude. E eu espero, dessa forma, desfrutar o maior tempo possível da sua companhia, porque nós somos muito companheiras, e, quem sabe, até vê-la curada um dia. Isso que é o que eu espero. E eu vou terminar com uma frase do Guimarães Rosa, que eu acho que tem tudo a ver com a minha missão, que é: os outros eu conheci por ocioso acaso, a ti vim encontrar porque era preciso. Te amo, meu amor.